Sejam bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Vamos lá, galera, vamos falar do Marinacks agora, porque, meu amigo, olha nos meus olhos aqui, olha no meu olho. A coisa pegou agora. O Marinacks chegou. É sério. Depois de assinar um pré-contrato, agora ele avança nas informações que nós temos de bastidores, ele avança já para a assinatura de um contrato definitivo, onde ele vai ser realmente esse parceiro investidor do São Paulo. E aqui me pega muito, porque daqui a pouco eu falo do André Silva, que, de novo, quero falar do pouquinho do Lucas Ferreira e do Matheus Alves novamente, mas eu quero principalmente falar do Marinacks aqui agora. E o que muda isso no São Paulo? É SAF, virou a SAF? Já é SAF o São Paulo? Já aconteceu, o São Paulo agora é um time SAF? Calma lá, deixa eu explicar aqui e vou destrinchar bem o assunto para ficar bastante claro para todo mundo, né? Até para quem não está entendendo ainda mais ou menos do que está acontecendo. Muita gente me pergunta, ô Juba, mas e aí? O São Paulo não tem que virar SAF? O São Paulo vai se vender? O São Paulo vai ser de um dono? E aí eu acho que cabe aqui sei lá, uma clareza, né, de informações. O meu ponto de vista é que o São Paulo nunca deveria virar SAF, tá? Isso é um ponto de vista meu. E o Marinacks, ele não vem para ser SAF do São Paulo. São Paulo, a princípio, pode mudar tudo, mas a princípio não é SAF. Não é que o São Paulo vai se vender por ações, ter um dono, não é nada disso aí não. O que o Marinacks fará no São Paulo é ser um sócio investidor. E ele é um sócio do São Paulo em assuntos específicos. Por exemplo, ele é um sócio onde tem venda de jogadores da equipe de base. Mas, Juba, o Marinacks vai ser sócio se o São Paulo vender agora aí o Pablo Maia para o Real Madrid? Não, ele não é sócio do Pablo Maia no Real Madrid essa venda. Ele é sócio se o São Paulo, nem do Rian Francisco, até onde eu sei, nem de caras que já estão prontos, sim de caras em formação. Então subiu do nada um jogador aí chamado o Falvela, subiu o Falvela, subiu o Luca. Aí o Marinacks, depois de já ter investido e ajudado na formação de alguns jogadores, isso eu tô falando um pouco mais, menos do que o Sub-20, né? Esses que já são jogadores famosos. Aí o Marinacks, sim, ele é um investidor, ele vai colocar ali 100 milhões de dólares no São Paulo, quase 600 milhões de reais, dependendo ali da cotação do dólar do dia. O São Paulo, então, claro, é dividido por anos também, 5 anos. Então pega mais ou menos, se eu não me engano, 5 anos, 100 milhões dá 500, dá um pouco mais de 100 milhões de reais por ano. Dá quase 120 milhões de reais por ano. Quase isso para dar os 600 em 5 anos. Então o São Paulo pega 120 milhões por ano. E o Marinacks, ele terá 40% da equipe de base do São Paulo em vendas. Entenderam a jogada? Só na venda. Vendeu fulano, 60 do São Paulo, 40 é dele. Mas, Juba, isso aí é legal, isso é bacana? Cara, isso pra mim é excelente. Primeiro porque o São Paulo já sucateou a sua base, já está devendo muito na qualidade administrativa da equipe de base. Segundo, que o Marinacks, ele por ser dono de outros 3 times, ele vem para o São Paulo e ele pode também pegar esse dinheiro que o São Paulo vai dedicar para reforçar a base e também mexer no time principal do tricolor. Vamos pensar, o São Paulo pega dinheiro para colocar na equipe de base que já está dando certo na formação de jogadores, também não é uma coisa muito inteligente. Então o Marinacks, ele não está muito preocupado se o São Paulo vai continuar lançando jogadores da base que ele formou desde os 10 anos ou se ele comprou caras de 14, 15 anos do Palmeiras, Grêmio e assim por diante. Então, para ele, importa o cara formado e vendido e bem. Então, o São Paulo, com isso, ele começa a ganhar mais dinheiro. O São Paulo, tendo um poder financeiro interno, ele não precisa vender caras como ele vendeu o William Gomes por 9 milhões de euros, o que é uma coisa assim vexatória e ridícula. Dito isso tudo, o São Paulo pode pegar essa grana e colocar também no time principal. O Marinacks, ele pode ser esse cara que vem para investir na base, mas ele pode ser também o que a Leila Pereira foi antes e o Paulo Nobre foram antes lá no Palmeiras, lembra? O Paulo Nobre, palmeirense roxo, chegou lá, colocou acho que 600 milhões também do próprio bolso, tirou todas as dívidas do Palmeiras, ele quitou tudo. O Palmeiras começou zerado no caixa. E aí ele falou, bom, agora o Palmeiras vai me devolver os 600 milhões, mas não colocando juros. Só devolvendo 600 mesmo em 6 anos. Ele foi pegando de volta em anos e anos, até que ele pegou tudo de volta, porque o time de futebol, se for bem gerido, ele realmente gera muita grana, ele realmente
transborda dinheiro se ele for bem gerido, não for roubado pelos seus diretores e o seu presidente, e aí o Palmeiras ele conseguiu sair do buraco. Quando Leila Pereira chega no Palmeiras, ela faz um patrocínio com a Crefisa. Depois ela acaba virando presidente para não colocar o dinheiro na mão de terceiros. E ela mesmo que faz a gestão da Crefisa com o Palmeiras, pega o dinheiro da Crefisa, põe no Palmeiras e faz a gestão. Mas ela tô falando aqui em mais de 1 bilhão e 400, 1 e 300, coisa que ela mesma falou em coletiva. É muita grana. Isso aí é mais ou menos o que o Marinacci pode fazer então no São Paulo. O Marinacci chega no São Paulo, pega a grana, coloca no tricolor e recupera ela. Hoje, qual que é o papo com o Marinacci? Equipe de base. Por que isso? Porque o São Paulo tem um monte de conselheiros influentes, o São Paulo tem uma gestão engessada, que vem desde os primórdios da humanidade, e que conselheiros que começaram, que fundaram o São Paulo, estão até hoje lá, não sei se tem algum até hoje, mas tem caras ali bem já ultrapassados, que ainda continuam com poder de voto para eleger presidente, esses caras não querem perder a boquinha. Então um cara como o Marinacci, se ele chega no São Paulo hoje e compra o São Paulo, não vai acontecer. O São Paulo não será vendido, porque vai pagar para quem esse valor? Quem que vai comprar o São Paulo de quem? Quem que recebe o dinheiro? Então esse tipo de situação não tem definição ainda. Então o São Paulo puxando o freio de mão, não virando uma SAF que vai vender o clube, ele faz parceria. E eu sou a favor disso, você acredita? Eu acho que uma parceria hoje, ela é mais interessante do que você chegar e simplesmente vender o São Paulo. Vender o São Paulo para mim é preocupante, porque amanhã depois dá um prejuízo, o cara fala, obrigado, sou lá da Grécia, tô indo embora, não quero mais saber do São Paulo, e o São Paulo fica com as migalhas aí. Nós, São Paulinos, não teremos um time legal para torcer, teremos uma lembrança do que um dia foi o Tricolor. Agora, se o cara chegar e ir se aproximando do São Paulo, ele não conhece São Paulo ainda. O Edu Gaspar, que é o cara que, lembra do Edu Gaspar? Arsenal, Corinthians, Seleção Brasileira, junto com o Tite ali, esse Edu Gaspar é o contato do Marinacci, é o braço direito do Marinacci na relação com o São Paulo. E o São Paulo, ele mesmo falou, o Edu Gaspar, pode ir no São Paulo que ali é rocha, ali é quente, ali é brabo. E aí o Marinacci, confiando no Edu Gaspar, ele vem para fechar com o São Paulo. E agora, ele fechando, ele vai começar a conhecer o tricolor. Então, onde você tem tanto ouro para trazer da equipe de base do São Paulo, o time principal, que é um tricampeão do mundo, também tem. E o Marinacci, então, as parcerias que ele pode fechar com o São Paulo não se limitam somente à equipe de base. Vejo muito mais como um caso igual da Crefisa. O São Paulo, ele tem a faca e o queijo na mão, meus amigos, para se livrar de todas as suas dívidas, acabando esse ano aqui. Juba, mas é 1 bilhão de... É 1 bilhão sim. Temos o FDIC, que é o fundo lá de investimento, fundo de gestão de valores que está já amortizando dívidas de valores que entram, tem as premiações das competições que nós estamos disputando agora, que se o São Paulo conseguir avançar, são valores extraordinários, e temos também a questão aí dos patrocinadores que aumentaram os valores e mais o Marinacci. Com algumas supostas vendas que o São Paulo pode fazer de caras como Henrique Carmo, Rian Francisco, Lucas Ferreira, Matheus Alves e continua, o São Paulo ele tem tudo para quitar uma dívida de 1 bilhão até o final do ano. Ah, não vai acontecer nunca, isso é um sonho, é utopia e tal. Pode até ser, mas que é um fato que o São Paulo, enquanto gestão, e aqui vai um elogio pro Casares, aí a sua gestão, ele falou que não queria mais gastar de maneira exagerada nesse ano aqui, e as contratações de Oscar, Enzo Dias, Wendel e Cedric vieram de graça, isso ninguém vai mudar o fato. Os caras definitivamente vieram de graça. Ah, tem luva, tem salário, beleza, mas vieram de graça. São jogadores de alto nível, alguns altíssimo nível, como o Wendel e também o Oscar, que vieram de graça para o São Paulo. E custa um pouco também, se a gente pensar direitinho na realidade dos valores. O Gabigol ganha 4 conto, o Depay também. Aí você pega o Oscar, ele ganha 1 do São Paulo e 1 do patrocínio. Caramba, o Oscar tá de graça pro São Paulo também. Claro, 1 milhão não é de graça, mas não é um valor nem perto do que ganha o Depay e o Gabigol. Sabe? Ganha metade do que ganha o Arrascaeta do Flamengo. Então, assim, cara, o São Paulo acertou nesse ponto. Muito. E o time que está em campo hoje é um time absolutamente competitivo. Nós temos um problema ainda da gestão técnica. O técnico do São Paulo não se firma, não se acerta, não passa a confiança devida? Fato. Não passa ainda. O técnico está mantido
numa atitude que eu chamaria até de teimosia um pouco da diretoria. Eu gostaria sim de ter visto o técnico do São Paulo fora já. Agora, enquanto o Zubeldia está aqui, enquanto é realidade que ele está aqui, ele ganha o primeiro jogo da Libertadores fora e tem uma sobrevida no São Paulo. Ele tem um respiro maior no São Paulo, ele tem algo para continuar trabalhando no São Paulo. Esse afastamento que ele fez do Luciano aí, para mim é muito significativo e simbólico também. Pode ser uma reviravolta do Zubeldia agora, sem o Luciano, sem o, olha, I'm sorry, vamos tomar aquela água para dar aquela molhada nas palavras. Pode ser uma mudança gigantesca do São Paulo agora, simplesmente com o afastamento do Luciano? Pode, e eu vou te explicar. Logo após a nossa água. Eu não quero que ninguém chame de tocinha não também, hein? O Luciano, só de sair do São Paulo, ele pode ser um divisor de águas no trabalho do Zubeldia. O trabalho do Zubeldia, ele foi impactado pela obrigatoriedade de escalação do Luciano, e obrigatoriedade que eu digo aqui é culpa dele, tá? Não tô falando que o Luciano alguém manda escalar, não. O técnico chegou, se apaixonou pelo Luciano, isso é fato. Desde que ele chegou, ele viu o Luciano jogando contra o Vitória da Bahia, quando o técnico era o Milton Cruz, depois da demissão do Carpini, o Luciano realmente, por 4, 5 jogos, ele foi o melhor do São Paulo. O Zubeldia se apaixonou, ele chega numa terra que ele não conhece, veio pro Brasil. O cara vinha de lugar nenhum, né, coitado? Ele tava no Lanús, no LDU, no Barcelona de Guayaquil. Não são times bons assim. Aí quando ele chega no São Paulo, no Brasil, é a grande reviravolta da vida dele. Ele chega no São Paulo e vê o Luciano ser o melhor em campo por 5 jogos, ele se apaixonou. Claro, qualquer um faria isso. Qualquer um iria falar, esse aqui é o meu jogador. E ele gostou muito, mas ele gostou demais, exagerou. E aí ele fica escalando o Luciano como meia, que alguém meio sem cérebro colocou na cabeça do Luciano que ele era meia, aí outro sem cérebro deu a camisa 10 pra ele, outro sem cérebro falou que ele era o cara da meia, o cara virou meia, um atacante que não tem bom passe, não tem bom drible, não tem velocidade nenhuma, acaba virando meia do São Paulo, criativo, sem passe. O meia, ele pode ser igual o Juninho Paulista, velocidade pura? Pode. Ele pode ser craque igual o Paulo Ganso, igual o Oscar, sem velocidade? Pode. O que não pode é o cara não ter a velocidade, não ter o drible e não ter o passe, e virar meia ainda assim. O Luciano, ele tem um bom poder de finalização, então ele é atacante. O Zubeldia, ao tirar o Luciano do time, depois daquele desaforo que o Luciano fez no banco de reservas, o Zubeldia, ele teve agora a melhora automática do time do São Paulo, simplesmente com o Oscar virando meia e com o Ferreirinha jogando como um ponta que puxa o time com velocidade para frente. Quando o Ferreirinha estiver disponível e o Lucas Moura também com 3 zagueiros, eu acho que o Ferreirinha roda na posição. Mas o Ferreirinha rodar não quer dizer que o time vá perder a velocidade porque o Lucas Moura que voltou. O que não pode é você colocar o Luciano como meia criativo, como foi contra o Palmeiras e contra o Santos, porque aí o Oscar vira volante e o Lucas é encostado ali, empurrado para a ponta direita. Você percebe como a engrenagem inteira bagunça? Você percebe como isso é desligar o motor do time? Então você fala assim, Juba, mas todos os problemas do São Paulo estão atrelados à escalação do Luciano? Meus amigos, eu não diria que todos não, mas eu diria para vocês que 90% do São Paulo melhora só do Luciano sair do time. Eu vi que teve gente que me perguntou assim, mas e colocar o Luciano no lugar do Caleri? Cara, é uma aposta interessante. Eu acho que não é cabível hoje, porque o André Silva está pedindo passagem para jogar, tá jogando bem, melhor que o Caleri, e o Rian Francisco pode ser um fenômeno da base do São Paulo. Ele pode ser o próximo fenômeno que o Tricolor terá na sua história. Então, se o centroavante já tem, temos 3 hoje, com o Caleri, André Silva e Rian, o Luciano talvez não fosse centroavante. Mas, se você me perguntar o que eu faço com o Luciano não podendo pôr ele de meia, cabe no lugar do Caleri? Gente, até cabe. O que não cabe é no lugar do Oscar. O que não pode acontecer é você comprar um cara igual o Oscar e um cara igual o Lucas, que é a única possibilidade de nós sermos melhores do que Palmeiras, Flamengo, Botafogo, a única chance que nós temos de ser melhores do que esses times aí,
que são endinheirados, que tem grana pra caramba, que tem dono, que compram caras de 100, 200 milhões de reais, a única maneira que nós temos de bater de frente com esses caras é contando com o Lucas Moura e Oscar, que são cracassos de Europa e que vieram pro São Paulo por amor à camisa. Então, se nós temos esses caras hoje, eles têm que ser os responsáveis por tirar o São Paulo da zona comum, mas eles também têm que ter vida fácil no tricolor. E a vida fácil do Oscar não é virando volante. A vida fácil do Lucas não é virando ponta. A vida fácil é o Oscar ser meia e o Lucas jogar onde ele bem entender, lendo o jogo e sendo ali um segundo atacante pertinho do centroavante, que é onde ele mais gosta de jogar e onde ele mais produz. Então tem sim uma chance enorme da única e exclusiva saída do Luciano ser o grande divisor de águas do São Paulo. E aqui eu aplaudo. O Zubeldia não fez isso em condições normais, ele não fez isso em condições lúcidas, pensadas, corajosas, ele fez isso meramente porque o Luciano pisou na bola com ele e ele pode ter ficado pé da vida. As notícias cravam realmente que o Luciano tomou uma invertida do Zubeldia, que o Zubeldia barrou o Luciano e que o Luciano está jogando hoje, entrando no segundo tempo, por causa da ausência do Lucas Moura e porque o Oscar também está meia boca na questão física. Um outro jogador que está também já pedindo passagem e o contexto coloca ele muito próximo da titularidade do São Paulo, e entenda, titularidade no Brasileirão, rodando elenco, não é uma titularidade, é uma titularidade quando o Lucas for poupado, é o Lucas Ferreira. O Matheus Alves, talvez o grande meia da equipe de base, o Rian Francisco, o grande centroavante da equipe de base, talvez ambos muito prontos para jogar e inclusive para serem vendidos, que deve ser um plano de São Paulo. O Lucas Ferreira desbancou o Henrique Carmo e ele permitiu que o São Paulo vendesse o Wellington Rato e emprestasse o Eric. Então o Lucas Ferreira hoje, ele cai no colo dele uma vaga para ser o jogador responsável pela ponta direita do São Paulo no momento em que o São Paulo estiver com o Lucas poupado no Brasileirão, por exemplo, por disputar Copas como Copa do Brasil e também a Libertadores. Fica top, eu acho que a ideia é muito maravilhosa e por incrível que pareça, olha no meu olho aqui só pra gente encerrar essa fala aqui, ó, o Zubeldia, que eu tinha na minha total desconfiança, no meu total desgosto, pode ter uma melhora significativa, gigantesca, extraordinária, simplesmente com a saída do Luciano do time de São Paulo. É ou não é? Fala comigo aí.